e o Flamengo soltou um comunicado oficial, não voltou atrás e surpreendeu muita gente. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Thiago Almada, que pode ter tido uma mudança no seu futuro. Vou falar sobre Lucas Paquetá e sobre Gerson. Isso porque deu muito ruim pro Gerson. Eu tô chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Eu vejo que muitas pessoas passam pelo canal e não são inscritas, e muitas dessas pessoas nem percebem que não estão inscritas, então eu queria chamar a sua atenção, observe, vê se você é inscrito no canal, se o botão tiver escrito, inscreva-se é porque você não é inscrito, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar, já vou começar o vídeo falando de um negócio fechado. Isso porque o Flamengo concluiu a negociação de saída de Jorge Moura. Ele, jogador paraguaio de 19 anos, que havia sido comprado pelo Flamengo do Sol de América do Paraguai, está retornando para a equipe paraguaia. Na época, o Flamengo pagou R$1.600.000 por 50% dos direitos do jogador. Jogador que era tido como uma promessa do futebol paraguaio, que inclusive acumulava convocações para a seleção paraguaia de base, acabou que veio para o Flamengo. Não conseguiu se destacar muito, não conseguiu se adaptar também muito bem, está voltando para o Sol de América. O Flamengo já fechou essa negociação de saída de Jorge Moura. Essa movimentação mostra que o clube está atento para enxugar o elenco e dar rodagem a quem não está sendo aproveitado, liberando espaço e recursos para outras frentes. É uma gestão de elenco necessária em um clube gigante como o Flamengo. Mudando de assunto, falar agora sobre Gerson. Isso porque, gente, no mínimo do mínimo, o Gerson vai ter uma dor de cabeça com o Flamengo. O Flamengo não tá de brincadeira naquele processo na justiça contra o Gerson. Para quem não sabe muito o que tá acontecendo, na semana passada saiu a informação de que o Flamengo tinha jogado o Gerson na justiça, cobrando R$42 milhões do jogador, uma cláusula que havia no contrato, que quem rompesse o contrato teria que pagar o valor restante. O valor restante dos direitos de imagem. Então, o Flamengo fez valer que o Gerson veio, rompeu o contrato por conta da situação do Zenit e está cobrando na justiça R$42 milhões do jogador. Por que eu digo que deu ruim pro Gerson? Porque o Flamengo não entrou nesse processo com o pé baixo, muito pelo contrário, entrou com os dois pés na porta, entrou com o pé muito alto. E para conduzir esse processo, o Flamengo escalou ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Spindola. Leonardo Spindola é ex-procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, é ex-chefe da Casa Civil e ele também foi um dos responsáveis pelo programa de austeridade apresentado durante a crise fiscal do Rio de Janeiro em 2016, ou seja, um advogado muito renomado e muito experiente. Isso mostra a seriedade com que o Flamengo está tratando o caso. Não é apenas uma cobrança protocolar, é uma ação estratégica para recuperar um valor significativo. E aí eu digo, no ruim de tudo, ou melhor, no ruim de tudo, o Gerson vai ter uma grande dor de cabeça, né? Pagar os 42 milhões ou não para o Flamengo, aí vai depender da decisão do juiz na justiça, mas que ele vai ter uma grande dor de cabeça com esse processo, ele vai ter, porque o Flamengo não marcou bobeira e foi para cima dele. E eu vi os comentários, muita gente concordando com o que o Flamengo fez, porque estava lá no contrato. Se fosse o contrário, talvez, não vou dizer o Gerson, mas algum outro jogador, algumas outras pessoas também prejudicariam o Flamengo e processariam o Flamengo. O clube tem que defender seus interesses e contrato é para ser cumprido. É uma situação delicada, envolve um ídolo recente, mas negócios são negócios e o patrimônio do clube deve ser protegido. Vamos mudar o assunto agora, falar sobre o garoto que se machucou. A recuperação dele é fundamental.
A tendência é que ele volte logo para terminar o tratamento aqui no Flamengo. A torcida está mandando energias positivas para que ele volte ainda mais forte. Lesões fazem parte do esporte, mas a estrutura do Flamengo é de ponta e vai dar todo o suporte necessário. Bom, vamos falar agora sobre Thiago Almada, porque o jogo recente pode ter mudado o destino do jogador no Atlético de Madrid. Por quê? Obviamente, vou falar o quê? O Thiago Almada simplesmente pegou a bola, colocou debaixo do braço e jogou muito. Uma atuação com status de quem quer ir para a Copa em 2026. E cada boa atuação do Thiago Almada na Europa dificulta ainda mais a vinda dele para o futebol brasileiro. Ontem eu falei aqui no canal que o Thiago Almada poderia ser uma contratação surpresa no Flamengo, que mesmo contratando o Lucas Paquetá, o Flamengo teria dinheiro para contratar o Thiago Almada, já que o presidente BAP falou que o Flamengo tinha aí que se quisesse, poderia gastar R$1 bilhão em contratações. Vai gastar um pouco mais aí de 200 milhões com a contratação do Lucas Paquetá e não gastou nem 100 milhões ainda com a contratação do goleiro Andrew, com a contratação do Vitão, gastou 50 milhões. Então, digamos que com essas 3 contratações, o Flamengo gastasse 250 milhões, ainda teria 750 milhões de reais para poder gastar, então daria para tranquilamente ir lá no Atlético de Madrid e fazer uma proposta pelo Thiago Almada. O poderio financeiro do Flamengo é real e assusta os rivais sul-americanos, mas o mercado europeu tem suas próprias regras e dinâmicas. O que acontece é que o Thiago Almada simplesmente acabou com o jogo, destruiu com o jogo, jogou muita bola e assim eu vi vários comentários de vários torcedores do Atlético pedindo a sua permanência na equipe, pedindo para que ele continue na equipe. E isso pode mudar o futuro do jogador, que segundo o técnico Diego Simeone, estaria no mercado, que poderia sair nessa janela de transferência, que poderia deixar o Atlético de Madrid nessa janela de transferência. A boa atuação pode causar 2 efeitos. Primeiro, o Atlético de Madrid mudar de ideia e voltar atrás, vendo nele uma peça útil para o restante da temporada. Segundo, chegar propostas da Europa, de outros clubes que monitoram o atleta e viram o desempenho de gala. Caso aconteça qualquer um dos dois, fica difícil dele voltar para o futebol brasileiro. A concorrência com a moeda forte europeia e a vitrine da Champions League pesam muito. Agora, caso o Atlético de Madrid mantenha o interesse em negociar e não chegue uma proposta da Europa que agrade, pode ser o momento do Flamengo entrar em uma negociação e fazer uma proposta e tentar trazer o jogador, já que o jogador realmente é muita bola. Seria um reforço de peso nível seleção argentina, para dividir a responsabilidade de criação e dar ainda mais qualidade ao meio-campo rubro-negro. A diretoria monitora, tem paciência e sabe o momento certo de agir. Se a oportunidade aparecer, o Flamengo estará pronto. Antes de eu falar do comunicado oficial do Flamengo e da decisão tomada que o Mengão não voltou atrás, deixa eu falar agora sobre Lucas Paquetá e os porquês. Começa a chegar o momento em que o Flamengo vai apresentar uma proposta para o West Ham. Era aguardado a volta do presidente BAP. O presidente BAP voltou. E o Flamengo aí, nesses dias, nesses primeiros dias da semana, já deve apresentar uma proposta oficial do West Ham. Em todo esse período, o Flamengo só ouviu o West Ham. Foi uma estratégia de escuta, de entender o cenário, as demandas e as possibilidades. Agora, vai ser a hora que o Flamengo meio que vai falar, o momento que o Flamengo vai apresentar uma proposta oficial e vai mostrar para o West Ham qual é a real intenção do Flamengo em contratar o Lucas Paquetá. E o Flamengo não quer aquela ideia de, contrata e deixa emprestado aqui quase... Não, o Flamengo não quer isso. O Flamengo quer contratar e já trazer o jogador de imediato para poder jogar com a camisa do Mengão. Essa é a decisão já tomada dentro do Flamengo. O clube entende que o investimento é alto e o retorno técnico precisa ser imediato. A temporada já começou, os desafios são grandes e ter Paquetá desde o início é um diferencial enorme. Além disso, o próprio jogador tem interesse em voltar logo para o Brasil, ficar perto da família e retomar seu melhor futebol em casa. A novela se aproxima dos capítulos finais e a expectativa da nação é gigantesca. Outra decisão tomada, e essa surpreendeu a muita gente, é sobre o jogo do Campeonato Carioca nesta quarta-feira contra o Vasco da Gama. Muita gente perguntando:
O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Gente, o Flamengo soltou ontem a programação do time profissional, ou seja, os jogadores principais que treinam com o técnico Felipe Luiz. E o Flamengo treina hoje, 9 da manhã e 4 da tarde. Treina amanhã, terça-feira, 4:30 da tarde. Treina quarta-feira, 9 da manhã e 4 horas da tarde. Ou seja, se o Flamengo treina segunda, terça e quarta, não vai ser a equipe principal que vai jogar contra o Vasco. O que fica claro é que, independente do momento do Flamengo na tabela do Campeonato Carioca, que é delicado, o Flamengo vai manter o planejamento de continuar jogando com os garotos da base. O Flamengo vai manter aquilo que foi planejado lá atrás, de manter a categoria de base jogando esses primeiros jogos do Campeonato Carioca. Isso mostra convicção no planejamento, foco na preparação física e técnica do elenco principal para a temporada longa que teremos. A diretoria e a comissão técnica entendem que queimar etapas agora pode custar caro lá na frente em termos de lesões e desgaste. E daí eu queria saber a sua decisão. Se você fosse a diretoria do Flamengo, o que você faria? Deixaria nas mãos realmente da categoria de base, correndo riscos no estadual, ou tentaria intervir com o time profissional ou com alguns jogadores da equipe profissional para garantir o resultado no clássico? Coloca, por favor, nos comentários. O seu comentário é muito importante. Ontem o Maricá ganhou da Portuguesa, com isso o Flamengo é o lanterna do grupo no Campeonato Carioca. É uma situação muito delicada, são 3 jogos e apenas 1 ponto. Mas é aquilo, existe um planejamento para o time principal e o Flamengo não voltou atrás e vai seguindo o planejamento com a equipe principal. Eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, o que você faria? Voltava atrás, mudava o planejamento ou seguiria firme nele? Coloca nos comentários por aí. Essa discussão é válida e mostra como a paixão pelo clube mexe com todos nós. Mas confio que a decisão tomada foi pensando no melhor para o Flamengo a longo prazo. E eu vou ficando por aqui lembrando a vocês que hoje tem a apresentação do goleiro Andrew, segundo reforço do Flamengo, será apresentado hoje no Ninho do Urubu. E é claro que nós estaremos acompanhando tudo para manter vocês por dentro e bem informados de tudo que vai estar rolando e acontecendo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu.